Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando os senhores deputados que estão em seus gabinetes que possam descer para que possamos começar os trabalhos do plenário do dia de hoje. Convido o deputado Maurício Scudillar que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior, ata essa que todos os deputados já receberam em seus gabinetes. Ata da 39ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 11 de maio de 2017. Presidência: deputado Silvio Drevik, Dirce Ardechait, Ana Paula Lima. Secretarias: deputada Ana Paula Lima, deputado Maurício Scudillar. Às 9 horas do dia 11 de maio do ano de 2017, na cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Ana Paula Lima, terceira secretária, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente: distribuir na sessão. Breves comunicações. Ocupar a tribuna os senhores deputados Neudi Sareta, Dirceu Dresch, Maurício Scudillar. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocupar a tribuna os senhores deputados Serafim Venzon, PSDB, Maurício Scudillar, Bloco Parlamentar, PP, PR, PSB, e a senhora deputada Ana Paula Lima, pelo PT. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei 250/2015, 130, 183, 275 e 332/2016, respectivamente. Foram aprovados os projetos de lei 89/2016, com emenda substitutiva global, 349/2016, com emenda aditiva, 22/2017, com emenda substitutiva global, e os de números 85 a 101, 2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 445 a 454, 2017, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 318 a 324, 2017. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação da senhora deputada Ana Paula Lima, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que as senhoras Luana Mendonça e Mariana Salvati Mescoloto falassem acerca do movimento denominado Manifesto 8M. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fez uso da tribuna a senhora deputada Luciane Carminati. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. E para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. É a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Scudillar. Em discussão a ata, não havendo, está aprovada a ata. Essa presidência quer fazer o registro muito especial dos vereadores mirins da Câmara de Vereadores do município, do belíssimo município de Blumenau, que estão aqui com o senhor Wagner Schneider, responsável por esses vereadores, e eles são da escola do 5º ao 9º ano, e quero dizer para vocês que esse é um projeto muito legal. Na minha época, né, na época do deputado Maurício Scudillar, que não tínhamos essa possibilidade. Na nossa época tínhamos Educação Moral e Cívica e Organização Social Política Brasileira, a antiga EMC e OSPB. E também tínhamos IPT, Iniciação para o Trabalho, né? E hoje vocês têm essa possibilidade de envolver-se. Eu espero que a data de hoje, dia 15 de junho, seja uma data que vocês marquem no coração de vocês,
para daqui a algum tempo, quando vocês estiverem sentados a essas cadeiras como deputados e deputadas estaduais, vocês possam dizer, no dia 15 de junho de 2017, eu vi a possibilidade de chegar aqui e representar o povo catarinense. Sejam bem-vindos e continue nessa defesa. Muito obrigado ao senhor Wagner Schneider pela disposição de trazê-los aqui. Também essa presidência faz com carinho a presença dos vereadores do município, do meu grande município de São Francisco do Sul, a nossa Baía da Babitonga, a nossa São Chico, os vereadores Christopher Camargo Oliveira, muito obrigado pela presença, e o vereador também Alain Visotto, muito obrigado pela presença de vocês aqui, sintam-se à vontade nesta casa. Queremos anunciar que tem alguns deputados que ainda não chegaram, porque ainda temos algumas bancadas que estão reunidas e finalizando a reunião das bancadas, eles já estão descendo. Como breves comunicações, essa presidência cede a palavra ao deputado Maurício Skudilak, que tem o tempo de até 10 minutos para a sua fala, deputado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, os alunos aí, os vereadores, jovens vereadores, e que um dia algum deles vai estar aqui nessa tribuna como deputado ou deputada estadual. Sejam bem-vindos na casa. Essas mudanças são necessárias, a política efetivamente tem que ter a participação de todos, desde dos colégios, como disse o deputado Ken, da nossa época, nós estudávamos muito educação moral e cívica, o SPB, mais respeito, mais hierarquia, e é importante que essa formação venha da escola e da importância da participação de todos na democracia. Nós estamos tendo aí notícias, senhor presidente, do encaminhamento, já chegou aqui nessa casa o pedido de autorização do governo do Estado para que a Assembleia Legislativa aprove um novo Fundão, ou seja, um empréstimo junto ao BNDES do Estado de Santa Catarina de 1 bilhão e 500 milhões de reais. É um projeto que é aguardado com bastante ansiedade por todos os prefeitos, por todos os municípios, por toda a população, principalmente em razão de que nós precisamos aí, depois dessa turbulência toda que o país viveu, voltar a reativar a economia catarinense e brasileira. Nós já temos que reconhecer que esses estudos feitos pelo Ministério da Fazenda, pelo governo federal, da liberação, deputado Natalino Lázaro, do Fundo de Garantia, é importantíssimo para reativar a economia. Não adianta o trabalhador ter lá recursos numa poupança que ele não vai mais utilizar, que ele não vai sacar, enquanto isso a economia sofrendo tanto. Eu vi em alguns municípios aí, como foi grande no último final de semana, o movimento do comércio pelo Dia das Mães. E tudo que puder de injetar de dinheiro na economia é importante. Esses recursos que vêm para o Fundão, o Fundo dos Municípios, aí, Fundo de Desenvolvimento dos Municípios, é importante para Santa Catarina. No último Fundão, os recursos aplicados ali foram de no mínimo 700 mil reais nos municípios, num valor que vai até 3 milhões. Leva em consideração o IDH, leva em consideração a população do município, mas não poderia ser de uma forma diferente esse ajuste, esse parcelamento, e é importante. E acredito que deve ficar nesses valores aí, 700, 800 mil, o mínimo de investimento para os municípios menores, até o máximo de 3 milhões, 3 milhões e meio. Isso a Secretaria da Fazenda, o governo vai definir. Mas é muito importante. Os municípios, na sua grande maioria, enfrentam uma dificuldade muito grande de recursos.
não tem como investir, não tem como novas obras, não tem como manter muitas rodovias, muitos acessos e obras necessárias e importantíssimas. Nós já trouxemos aqui para essa tribuna, já apresentamos vídeos de algumas rodovias, de algumas obras do Estado que precisam também de investimento. Então, eu tenho certeza que com esse 1 bilhão e 500 milhões de reais que será investido em Santa Catarina, nós teremos aí sim todos os municípios escolhendo as suas obras prioritárias e esses investimentos acontecendo. Então, esse projeto já está na casa, esse projeto deverá ser votado. Estamos também debatendo a questão das parcerias público-privadas. Acho que muitas rodovias estaduais, se tivermos interessados e se o custo para o usuário, deputado Natalino, não for elevado, nós temos que partir sim para parceria público-privada para a manutenção da rodovia. Aí nós não vamos ver as rodovias chegarem a um extremo, esburacadas, sem condições de uso, porque aqueles que assumem esse compromisso têm a obrigatoriedade e o compromisso de manter essas rodovias. E eu vejo, durante a semana, faço esse trajeto todos os dias, Florianópolis a Balneário Camboriú, e toda manhã tem um pedaço novo da 101 que durante a noite e durante a madrugada foi recuperado, foi melhorado pela autopista litoral. E isso é importante. Então nós temos visto que as rodovias que têm essa participação público-privada, que têm a manutenção, têm recebido o devido reparo. E com esses recursos do Fundan, que são importantes, todos os municípios poderão fazer alguma obra. Claro que alguns municípios maiores podem até achar que o valor de 3 milhões e meio, não seja dentro daquilo que espero. Mas essa média, que fica em torno de 1 milhão e meio, com todas as emendas que os municípios acabam recebendo, são importantíssimas para o desenvolvimento de Santa Catarina. E, além do mais, aquela fatia de recursos que fica para utilização pelo governo do Estado nas obras estaduais. Então, é muito importante. Nós precisamos ainda de investimentos na área da saúde, na área da educação, na área das rodovias, na segurança pública. Então, é um recurso liberado, desvinculado e que com certeza vai fazer e vai melhorar muito, sim, a economia do nosso Estado. Por isso, aquilo que é bom, aquilo que é necessário, que temos que fazer, essa Casa, essa Assembleia tem aprovado e tem defendido. Por isso, registrar nesse momento a importância do Fundan, desse novo valor agregado ao desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Era esse o nosso registro, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Obrigado, deputado Maurício Codilac. Com a palavra, o deputado Natalino Lázari, nobre deputado da cidade de Videira, da região serrana, e que também, com muita galhardia, preside a Comissão de Agricultura e Meio Ambiente desta Casa. Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos para a sua fala. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar os demais colegas deputados do Parlamento aqui nessa Casa. E quero trazer, senhor presidente, nessa data, nessa tarde, 2 assuntos que já são recorrentes, mas que agora devem ter um contorno diferenciado. Quero fazer referência a uma preocupação que nós temos em função, de novo, à agricultura e especialmente aos criadores de suínos chamados independentes. Antes vale uma explicação, deputado Maurício,
a alíquota praticada pelo Estado de Santa Catarina para vendas de suínos para outros estados da Federação é de 12%. No ano passado, em função da crise de abastecimento de milho, da crise da suinicultura, o governo do Estado praticou um gesto fantástico. Praticou a alíquota de 6%, baixando, portanto, de 12% para 6%, o que ajudou muito a manutenção dos produtores de suínos, especialmente os produtores que não estavam alinhados em regime de integração, os chamados independentes. Isso eu não tenho dúvida que o governo ajudou demais a manter essa classe produtiva em ação, viva, como se diz. Agora, neste ano, e a mesma alíquota foi praticada no ano passado pelos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, portanto, não houve prejuízo para nenhum estado. Ocorre que nesse ano, também as alíquotas voltaram aos patamares iniciais, tanto no Paraná quanto Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que eram de 12%, continuavam mantendo em 12%. Ocorre, senhor presidente, que na semana passada, o Estado do Rio Grande do Sul, através de um projeto de lei, estabeleceu a alíquota de 6% a partir de janeiro deste ano, se não me falha a memória, ou março, praticando a alíquota de 6% de ICMS para suínos vendidos fora do Estado. A publicação dessa lei traz uma preocupação para Santa Catarina. Ou nós praticamos a mesma alíquota do que o Rio Grande do Sul, ou nós vamos perder a competitividade. Por quê? Porque os chamados produtores independentes vendem os seus suínos para outros estados, especialmente para o estado de São Paulo. Aí, é claro, o estado de São Paulo, se vier comprar suínos aqui no sul do país, vai comprar aonde a alíquota do imposto é menor, evidentemente. Então, nós hoje estamos registrando aqui, protocolando nesta casa, e é por esta razão que estou me manifestando, uma indicação no sentido de que o governo do Estado precisa agora urgentemente rever a alíquota praticada em Santa Catarina, senão nós vamos perder a competitividade. Nesse sentido, nós estamos em conversamos muito com o deputado Josenei Ascari, que está chegando agora no plenário, ele que é o presidente da Frente Parlamentar dos Criadores de Suínos do Estado de Santa Catarina. Recebemos uma pressão muito forte do presidente da Associação Catarinense dos Produtores de Suínos, o Lusivânio, e essa indicação é subscrita, deputado Josenei, deputado Maurício, por todos os deputados da Comissão da Agricultura. Não é uma indicação isolada nem minha, desse deputado, nem do deputado Josenei, é uma indicação coletiva. Por que eu trago isso? Eu trago isso porque o governo do Estado precisa tratar desse assunto e precisa estabelecer uma alíquota única. Caso contrário, nós vamos prejudicar muito esses pequenos suinicultores. Apenas para ressaltar, eu conheço empresas, especialmente da minha região, Vossa Excelência, deputado Josenei, deve ter exemplos idênticos, de empresas que são uma espécie de integradoras, e elas abrigam no seu guarda-chuva 250, 270 produtores, e esses serão fortemente penalizados se nós não modificarmos essa lei. Mas, em função disso, eu ouço com muito prazer agora a parte do deputado Josenei Ascari. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de cumprimentá-lo, deputado Natalino, pela fala muito apropriada que o senhor faz nesse momento aqui no Parlamento Catarinense, na condição de conhecedor que é profundo desta questão toda e também na condição de presidente da Comissão Permanente da Agricultura aqui na Assembleia. Na condição de presidente da Frente Parlamentar da Suinicultura, eu gostaria de fazer coro à sua preocupação, assim também dos demais parlamentares que já subscreveram esta indicação, porque reconhecidamente o agronegócio cumpre um papel importante no cenário econômico catarinense, e a suinicultura tem nesse contexto um papel também relevante. É um setor que gera muitos empregos e muita renda em Santa Catarina. E o que nós estamos aqui fazendo é um apelo ao governo do Estado, conforme você muito bem salientou já, deputado, e está expresso isso na indicação, é um tratamento igual ao praticado no estado vizinho do Rio Grande do Sul. Isto no ano passado aconteceu. Essa Assembleia fez todos os encaminhamentos e o governo do Estado, precisamos reconhecer que foi sensível
no sentido de acolher aquela reivindicação e praticar aqui em Santa Catarina a mesma política fiscal praticada no estado vizinho do Rio Grande do Sul, ou seja, reduzindo de 12% para 6% a alíquota para a comercialização de suínos vivos para outros estados. O que nós queremos aqui é o mesmo tratamento, ou seja, se os estados vizinhos praticarem uma alíquota de 12%, que nós aqui também possamos praticar essa alíquota para garantirmos a competitividade. Agora, se a política adotada nos estados vizinhos for uma política fiscal mais atrativa, com redução, evidentemente, da carga tributária, nós precisamos aqui também acompanhar estas decisões sob pena de prejudicarmos os produtores catarinenses. Então, o apelo que eu faço aqui também neste momento, na condição de presidente da Frente Parlamentar da Suinocultura, é que o governo catarinense converse com os governos vizinhos para que aconteça esse entendimento e não façamos nenhuma disputa, deputado Maurício, em torno deste assunto que possa, de uma forma ou de outra, prejudicar os produtores catarinenses. Mas eu gostaria de cumprimentá-lo pela iniciativa de promover, evidentemente, essa discussão, pela iniciativa de realizar esse encaminhamento ao governo do Estado, e eu quero aqui me somar a esse esforço todo que está sendo feito no sentido de atender essa demanda no segmento importante dos suinocultores catarinenses. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado José Ney. Convém citar, deputado José Ney, de que nós entendemos também de que, evidentemente, o governo faz uma série de isenções no sentido de fortalecer a economia, e um dos setores importantes, como a Vossa Excelência falou, é, de fato, o agronegócio. Então, não vai aqui qualquer tipo de linha de ação no sentido de prejudicar A, B ou C. Trata-se de proteger toda a cadeia produtiva de todos os segmentos do agronegócio. Também ouço com muito prazer a parte do deputado Maurício Scudelac. Deputado, sem querer interromper a linha de pensamento, dizer que essa cobrança, esse pedido, nós recebemos também de toda a região do extremo oeste catarinense, e que é importante esse posicionamento. Inclusive, na época, em contato com a Secretaria da Fazenda, foi nos informado que medidas já estavam sendo adotadas para que os estados adotassem uma política de igualdade e não de competição entre o estado, o que acaba prejudicando aí a nossa população. Vejo o vice-prefeito Renato Pique de Canoinhas aí, que sabe a luta, a questão da agricultura nesse assunto. Então, só para parabenizar a Vossa Excelência por essa matéria e pela condução aí da nossa Comissão de Agricultura. Muito obrigado, deputado Maurício. Também ouço com muito prazer, deputado Antônio Aguiar. Gostaria de parabenizá-lo pelo tema, deputado Natalino, e também fazer jus e agradecer a presença do vice-prefeito de Canoinhas, Renato Pique, juntamente com o prefeito Beto Passos, que faz uma visita especial à nossa Assembleia Legislativa, e estão muito bem vestidos hoje, não sei, parece que vão para Brasília, mas queria parabenizá-los a presença e dizer que as portas estão abertas para a Vossa Excelência. Um abraço. Muito obrigado, deputado Antônio Aguiar. Para concluir, senhor presidente, penso que é um assunto que vai, com toda certeza, merecer uma atenção profunda do governo do Estado. Nós, como deputados, vamos muitas vezes reivindicar recursos, não para nós, evidentemente, mas vamos reivindicar recursos junto ao governo para obras importantes para Santa Catarina. Então, não se trata de nenhum tipo de contrassenso, trata apenas de uma questão de que nós precisamos dar todos os meios de condições para que o setor produtivo produza mais. Mantendo o setor produtivo vivo, nós temos a certeza de assegurar recursos no futuro. Se nós não nos preocuparmos nesse momento de dificuldades, pode ser que vamos ter dificuldades sim no futuro. Então era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Natalino Lázari, que usou o tempo para essa importante fala com relação à defesa dos nossos produtores, principalmente os produtores independentes. Próximo orador inscrito é o deputado Antônio Aguiar. Abre a voz. Deputado Fernando Coruja. Também abre. Deputada Ana Paula Lima. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos.
Obrigada, senhor presidente, senhores parlamentares. Uma satisfação muito grande estar na tribuna no dia de hoje com vários visitantes nessa Casa de Leis que nos dão a honra da sua presença. Nosso querido amigo, prefeito de Canoinha, Beto Passos, sempre atento às preocupações do seu município e vem aqui nesta casa para pedir apoio de todos os parlamentares e com muita satisfação sempre defendendo também aquele município tão importante para o estado de Santa Catarina. A minha vinda a essa tribuna, senhores parlamentares e público catarinense, é que celebramos no último dia 14 de maio, que sempre é o segundo domingo do mês de maio, a gente comemora o Dia das Mães. E com certeza todos aqui passaram um dia junto com as suas mães, tiveram a oportunidade, que a gente sempre diz, de cultivar afetos e de retribuir o amor que essas mulheres mães, tiveram com os seus filhos, já quando estavam gerando, todo o período de gestação, dos primeiros passos, durante toda a vida da criança, da adolescência e também na fase adulta. Mãe é para sempre, mãe não tem idade, os filhos para a gente sempre são bebês, né? Eu que já tenho os filhos bem crescidos já, mas a gente sempre há preocupação. E nesse último domingo, onde nós comemoramos o dia delas, o dia dessas grandiosas mulheres, eu também com a minha mãe, o Décio com a mãe dele e os nossos filhos em conjunto, fizemos um belo domingo. Mas, infelizmente, quem não teve essa oportunidade, de alguma maneira lembrou da sua mãe com muito carinho. Ser mãe não é só ser a mulher mãe biológica. Eu, por exemplo, também sou mãe adotiva, e é uma dádiva, ou melhor, uma devoção, que somente a alma feminina pode colher e compreender esse sentimento tão lindo que é ser mãe, que é ter filhos, que é gestar, que é criar, que é ser a responsável por esse envolvimento, por esse carinho da nossa sociedade. No entanto, nas vésperas do Dia das Mães, as mulheres mães foram mais uma vez ofendidas abusivamente. Digo isso porque nós mulheres a todo momento temos que provar e temos que estar vigilantes também nos nossos direitos, porque muitos ainda insistem em fazer ataques às mulheres. Um verdadeiro ataque aconteceu na antevéspera do Dia das Mães, em memória de uma mulher, de uma mãe, de uma avó, e uma das maiores figuras e queridas figuras da história recente do nosso país. Me refiro aqui à dona Marisa Letícia, que era esposa do ex-presidente Lula, que faleceu este ano no mês de fevereiro. Foram 2 ataques aqui, e não posso passar também desapercebido nessa Casa de Leis. Um deles foi a revista Veja, e outro na rede de lojas Marisa, aquela conhecida que tem o slogan de dizer de mulher para mulher, mas que mostraram mais uma vez o quanto o ódio está envenenando as mentes e os corações de todas as pessoas, sem qualquer respeito pela dor alheia. A Veja, na edição desse fim de semana, trouxe na capa, com um fundo cor-de-rosa, uma foto em preto e branco de Marisa Letícia com o título A Morte Dupla, referindo-se ao depoimento do ex-presidente à Operação Lava Jato e do depoimento que ele deu na cidade de Curitiba. Quando o Lula teve aquela fala se referindo ao juiz Sérgio Moro, que as mulheres às vezes fazem coisas que não comentam, ele quis dar uma cutucadinha no Sérgio Moro, deputado Aguiar, porque a mulher dele também teve um desvio de 450 milhões da APAI do Paraná e ninguém comenta, mas que era para estar atento a essa situação. Mas o que essa revista fez a memória da dona Maria Letícia foi um verdadeiro absurdo, uma campanha perversa, sórdida, de destruição da imagem do ex-presidente Lula, que usa o que há de pior no jornalismo para levantar as mais perversas calúnias e falsidades. Até porque eu, se fosse o presidente Lula, ia até pedir direitos autorais, porque a Rede Globo e outras emissoras de televisão falam tanto no Lula, porque a hora que não existia mais o Lula, eu não sei nem mais o que vão fazer diante de tanta exposição que o presidente Lula tem
nesse tipo de jornal. O Brasil não merece esse jornalismo desqualificado e grotesco, que, se não respeitar nem vida, que respeite pelo menos a dona Marisa Letícia depois da sua morte. Essa foi uma frase da nossa presidenta Dilma Rousseff, que foi a primeira mulher a assumir o cargo mais importante da República. Ela ainda continua sendo a nossa presidente, porque o que aconteceu no Brasil foi um golpe e quem está lá é um impostor. Dilma, aliás, foi uma das maiores vítimas desse golpe implantado no nosso Brasil há mais de um ano. Um golpe contra a democracia, contra o povo brasileiro, um golpe contra cada brasileiro e cada brasileira que finalmente havia sido incluído nas políticas públicas do nosso país, podendo assim ascender socialmente. O outro fato que também ocorreu foi o da rede de lojas Marisa, que fez uma propaganda com a seguinte frase: se sua mãe ficar sem presente, não é culpa da Marisa. A propaganda também, senhores parlamentares, faz referência ao depoimento de do Lula ao acontecimento da semana passada, no depoimento em Curitiba, e a versão dos dois meios de descomunicação que atacam, sem provas, o ex-presidente, insinuando que Lula põe a culpa na sua ex-mulher pela compra de um apartamento. Não tem nada a ver, desqualificaram na sua íntegra o depoimento de Lula. Após a derrota de Moro durante o interrogatório, isso não sou eu que estou falando, não é a militância do Partido dos Trabalhadores, até porque estive presente na quarta-feira e a gente viu a grandiosidade do ato que aconteceu em Curitiba a favor do presidente Lula. Quem diz isso foram vários advogados, vários juízes, que nesse interrogatório Lula em Curitiba, ele foi surpreendente, porque prova não existe nenhuma. Somente restou, então, à imprensa criar um factoide, afirmar que Lula colocou a responsabilidade na sua mulher falecida recentemente. A questão, senhoras e senhores, é que não interessa que Lula disse ou a interpretação do assunto. A questão é que se fala de uma mulher, de uma mãe, de uma avó que sofreu muito antes de morrer. É lamentável que uma empresa possa utilizar a imagem de uma pessoa falecida para fazer um marketing político deturpado. Eu diria que é o fim dos tempos e é realmente uma tristeza que estamos vivendo no nosso país. Bem, essa loja, senhoras e senhores, que já foi atuada pela Superintendência do Trabalho e Emprego em São Paulo, em março do ano de 2010, acusada de ligação com o trabalho escravo de sul-africanos. Trabalho escravos de africanos e também de sul-americanos. A atuação ocorreu pelo fato de terem sido encontrados imigrantes em trabalho análogo à escravidão em oficinas de costura que essa empresa contratava. Mas a jogada de marketing das lojas Marisas, que tentou usar de forma sórdida o depoimento do ex-presidente Lula para avançar na sua propaganda e alavancar suas vendas do Dia das Mães, saiu pela culatra. A empresa recebeu uma avalanche de críticas durante todo o final de semana. Aqui mesmo, em Florianópolis, no dia de ontem, um coletivo de mulheres foi à frente das lojas Marisas e realizou um protesto coletivo, afirmando, entre outras coisas, que a sua mãe ficar sem presente é culpa do governo Temer e dos golpistas, não das lojas Marisa. A revista Veja, senhores, nós já conhecemos e repudiamos. Eu, por exemplo, faz muitos anos que não leio esse tipo de revista. Ela, inclusive, faz mal para a saúde. Sabemos que não se trata de um jornalismo, trata-se de um lixo político a serviço desse golpe. E as lojas Marisa produziram uma peça que enoja todas nós, mulheres. É preciso dar um basta na intolerância, na violência. Essa intolerância, esse ódio precisa ser contido. É perigoso o caminho que estamos trilhando. Precisamos restabelecer a democracia com eleições diretas, com a reforma política, com mais tolerância e por um Brasil com mais direitos. Temos exemplos de outros países que tomaram esse rumo e que os resultados não foram os melhores e a gente tem vivenciado isso. O que nós queremos é uma cultura de paz, uma cultura de afetos, uma cultura de respeito.
É para isso que nós lutamos. Mas é o que nós não estamos vivendo nos últimos tempos. Até, senhor presidente, neste último ano... Mais um minuto? Mais um minuto, deputada. Neste último ano, que o golpe foi dado, fez um ano agora, desde que assumiu esse impostor, no dia 12 de maio de 2015, até o ano 12 de maio de 2016, o que melhorou na vida das pessoas? Nada. O que temos é ódio, o que nós temos é desemprego, o que temos é a eliminação dos nossos direitos que garantimos por longas datas e com muitas lutas, que é a questão da reforma e da Previdência, que é um desmonte da Previdência no Brasil, e também das leis, da consolidação das leis do trabalho, e que isso não vai ficar assim. Era isso, senhor presidente, para o dia de hoje. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Paula. Como já estamos a 4 minutos do horário dos partidos, eu já vou adiantar o horário dos partidos e concedo a palavra ao Partido dos Trabalhadores, que é o primeiro horário inscrito, partido que tem, por um tempo de até 7 minutos, a sua fala, e essa presidência vai conceder mais 3 minutos ao senhor, deputado Padre Pedro, em virtude, para nós fecharmos ali o nosso horário. Então, Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, deputado Kennedy Nunes, pela gentileza. E, ao mesmo tempo também, eu gostaria de trazer presente, no horário destinado aos partidos políticos e ao Partido dos Trabalhadores, uma rápida constatação e reflexão à luz do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele tem entre seus princípios a atenção, a proteção e a assistência. São palavras que norteiam a política pública integralizada do Sistema Único de Saúde. E a nossa legislação, ela define o Sistema Único de Saúde e fala da importância das redes do atendimento hierarquizado e regionalizado. Destaca e acentua esta praticidade. Ao mesmo tempo também ela fala da atenção integral e da atenção universal e da equidade. E nesse tripé, ela garante um tratamento de saúde digno a todas as pessoas e especificamente aquelas que não têm poder aquisitivo, que não têm recursos. Isso tudo, ele está altamente comprometido à luz ou a partir da aprovação da PEC 55, aonde ela congela todo e qualquer investimento nas áreas da saúde, especificamente, e da educação, pelos próximos 20 anos. Isso, para nós, representa um acentuado desmonte das políticas de saúde. Mas há uma questão que nós julgamos, ou questões, que influenciam enormemente neste debate, que nós, como cidadãos e cidadãs, e como agentes políticos, nós não podemos admitir. E nós não podemos admitir exatamente que interesses de grupos privados influenciem em como o Estado define a sua política de saúde. Isto nós não podemos admitir, concordar,
que grupos de interesse privado, particular, eles possam contaminar nas decisões da política que tem que ser do Estado e exclusiva do Estado. E é nesse sentido que a população do extremo oeste, ela vem reivindicando há décadas o atendimento através de um centro especializado da oncologia, ou seja, pessoas que enfrentam a problemática do câncer. Isso já vem há décadas sendo discutidas no extremo oeste do nosso estado, que a necessidade urgente da instalação do espaço da oncologia para se atender com dignidade e com eficiência as pessoas que passam pela necessidade desse atendimento. Nós temos só no extremo oeste notificados anualmente mais de 900 casos. Isso que são notificados, sem contar aqui aqueles outros que nem sequer são notificados. Apenas estes são mais de 900 por ano. Isso envolve inúmeras famílias, municípios, comunidades que passam por esta problemática toda. Claro que, bem da verdade, o processo da implantação do atendimento oncológico em São Miguel do Oeste, ele já começou. Estão sendo feitas as reformas e aqui vem o nosso reconhecimento ao governo do Estado, através da Secretaria, por atender essa demanda fundamental, importantíssima, na região do extremo oeste do nosso Estado. No entanto, durante este processo, nós recebemos inúmeras reclamações que alguns entes privados do sistema estavam emperrando este processo e este projeto, influenciando para que o Estado pudesse, com maior rapidez, implantar este atendimento, que ainda não está, mas está em processo de reforma e de instalação. É isso que nós contestamos veemente, que interesses particulares, escusos, de iniciativa privada, possam ter influenciado na rapidez da instalação do atendimento oncológico em São Miguel do Oeste, no nosso hospital regional. E o motivo besta, o motivo que chegou aos nossos ouvidos é de que seriam os recursos de eventuais repasses para este novo centro, que se daria através do atendimento aos pacientes que carregam este peso e esta dor. Por isso que nós consideramos, e é motivo da nossa fala de hoje, né, a gravidade deste contexto e dessa situação, porque milhares de famílias carregam este peso, têm que fazer mais de 250 quilômetros para serem atendidos e passando por inúmeras dificuldades. Não só a locomoção, mas a morosidade no atendimento dessas pessoas que carregam esse mal, essa doença que é o câncer. Sem contar aqui com a questão da demora. Nós temos muitas pessoas que fazem a cirurgia e esperam 2, 4, 8 meses para poder serem atendidas. De repente, neste contexto, perdendo a possibilidade
da própria cura, se imediatamente pudessem fazer todo o processo após a cirurgia das quimioterapias e outras aplicações fundamentais e necessárias para o tratamento do câncer. Lamentável isto, né? Onde muitas pessoas perdem a sua vida exatamente por questões, né, tão pequenas, né, de concentrar o lucro, concentrar a riqueza na mão de este ou daquele grupo. E a partir deste levantamento todo que nós fizemos, algumas questões ficam claras para todos nós. O atendimento da oncologia em Chapecó está sobrecarregado. Os pacientes são em números muito elevados e dificulta o atendimento rápido e necessário que as pessoas que têm câncer precisam do mesmo. E é por isso, então, que nós trazemos esta preocupação a esta tribuna, no sentido também de um lado, enaltecer a importância que representa o atendimento oncológico no Hospital Regional de São Miguel do Oeste, que ajudará em muito as pessoas que precisam deste tratamento. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Próximo horário dos partidos políticos, PSDB. Não havendo interesse, é do PCdoB. Também abdica. O próximo horário é o bloco parlamentar PP, PR, PSB, que será dividido pelo deputado João Amin e o deputado Altair. Vossas Excelências têm o tempo de até 13 minutos. Então, para a primeira parte, deputado Altair Silva, que será dividido com o deputado João Amin. Muito boa tarde, senhor presidente. Com alegria que venho à tarde de hoje aqui na tribuna da Assembleia Legislativa, saudando todos os telespectadores da TV Assembleia e também da Rádio Digital, saudar os senhores deputados, senhoras deputadas. Estive hoje no Senar e também na FAESC, numa reunião técnica com o Gilmar Zanluc, superintendente do Senar, e o José Zeferino Pedroso, presidente da FAESC, animado com as perspectivas positivas do agronegócio, da feira que vai realizar-se agora no próximo final de semana em Campos Novos, a Expo Campo, de forma que nós estamos também animados com a expectativa da Expo Campos. Estivemos na Secretaria da Agricultura e a Secretaria da Agricultura está de parabéns, senhor presidente. Nesse ano, Santa Catarina completa 24 anos sem registro de foco de febre aftosa. E o que isso significa? Significa muito para a nossa economia, porque Santa Catarina, que comemora há mais de 10 anos o reconhecimento como zona livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde, a OIE, em 25 de maio de 2007. O Estado se tornou o único do país a conquistar esse status sanitário diferenciado, sendo referência na sanidade animal. E o último foco de febre aftosa registrado foi exatamente no ano de 1993 e a última vacinação ocorreu no ano 2000. Portanto, Santa Catarina, com esse reconhecimento de estado livre de febre aftosa sem vacinação, tem conquistado os mais exigentes mercados e provado que a carne de Santa Catarina é carne forte e aceito nos mercados mais existentes mundo afora. De forma que é um trabalho que tem o mérito da assistência técnica das empresas do Estado, da IPAGRE, da SIDASC,
mas principalmente dos produtores rurais, que apostaram na técnica e nos cuidados sanitários para que Santa Catarina pudesse comemorar. E só no ano de 2016, Santa Catarina, que é o maior exportador de carne suína do Brasil, só no ano de 2016 embarcaram 274 mil toneladas de carne suína, com um faturamento que ultrapassou a barreira dos 550 milhões de dólares. Isso significa um fortalecimento e uma distribuição de renda para a economia catarinense, de forma que faz Santa Catarina ser a vanguarda na produção de alimentos desse país. A SIDASC mantém atualmente mais de 60 barreiras em várias regiões de Santa Catarina, nas divisas com o Rio Grande do Sul, nas divisas com o Paraná e também na divisa com a Argentina. E não são barreiras que funcionam no horário comercial. É 24 horas por dia, todos os dias, os 365 dias por ano. É um trabalho ininterrupto, feito por profissionais que se dedicam a proteger o nosso rebanho. De forma que Santa Catarina está de parabéns com essa conquista. Tanto é que Santa Catarina está recebendo a visita das comitivas da Coreia do Sul, sul-coreanos, que estão visitando os frigoríficos de Santa Catarina. E existe uma expectativa muito grande de nós aumentarmos ainda mais a exportação de carne suína, já que a abertura do mercado sul-coreano pode representar um acréscimo, algo em torno de 30% a mais no volume de vendas que nós podemos exportar para o mundo afora. Isso representa para Santa Catarina uma oportunidade. O governador Colombo, assim como o secretário Moacir Soupelsa, estiveram na Coreia do Sul, abrindo o diálogo. A comitiva veio aqui para o Brasil, estão fazendo as auditorias e nós acreditamos que o mais breve possível a Coreia do Sul também vai estar autorizando a importação de carne suína de Santa Catarina, o que vai ser importante para a economia catarinense, para os produtores rurais e principalmente para a geração de empregos, dando mais oportunidade para a nossa gente. Por isso venho a essa tribuna para comemorar e agradecer. Por isso, muito obrigado, senhor presidente. Eu passo a palavra ao deputado João Amin. Muito obrigado. Com o restante do tempo, deputado João Amin, pelo tempo de até 7 minutos. Sem prejuízo à fala do deputado João Amin, pela ordem, deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, demais deputados, eu peço a palavra para agradecer a presença de duas lideranças que nós temos aqui do PR, Padilha, lá de Orleans, juntamente com o vereador Edson. Sejam bem-vindos à casa aí e fiquem à vontade. Seja feito o registro dessas importantes autoridades. Com o tempo agora, o deputado João Amin. Bom, queria cumprimentar o presidente Kennedy, os deputados que nos acompanham aqui no plenário, o público que nos assiste pela TV da Assembleia Legislativa, aqui na galeria da Assembleia, em homenagem também cumprimentar o prefeito, vice-prefeito e a secretária de Saúde de Imbuia, que se encontram aqui na Assembleia Legislativa. Eu ocupo a tribuna e esse espaço nessa sessão ordinária para trazer uma série de problemas envolvendo as rodovias estaduais de Santa Catarina, mais precisamente no sul do estado, onde a gente percorreu recentemente. Primeiramente, eu destaco as péssimas condições da rodovia SC-390, que liga Orleans a Lauro Miller e que aflige a população daqueles municípios. Precisam trafegar em condições extremamente difíceis, colocando em risco as vidas e a economia da região. A SC-390, inclusive, tem sofrido recorrentes desmoronamentos de barreiras de pedras. Em março foi o quilômetro 410, em Bom Jardim da Serra,
e problemas semelhantes ocorreram em 2014 e 2016. Por segundo, destaco também a EC 445, trecho saindo da BR-101, passando por Içara, chegando a Criciúma, que também está com péssimas condições e teve a promessa recente das autoridades estaduais de recuperação daquela via tão importante, não só para Içara e Criciúma. O terceiro destaque vai para a rodovia Jorge Lacerda, que foi estadualizada. O trecho de saída da BR-101, acesso sul, Criciúma a Forquilinha, necessita urgentemente de um trabalho de recuperação. E por último, eu gostaria que, por favor, a assessoria do plenário pudesse colocar uns 3 videozinhos que a gente fez quando estava lá na região. São trechos bem curtos, mas que demonstram a importância das obras, principalmente as obras que são não só depois da grande obra, mas as obras de acesso aos bairros que eu já vou destacar. Esse trecho é uma demonstração das reivindicações de 5 bairros na cidade de Criciúma. Os bairros Mina do Toco, Mina do Mato, Vila Doró, Naspolini e o lote 6, em relação ao anel viário, as obras do anel viário, que une a SC 108 com a SC 445. Nós tivemos acompanhados do Fabrício Kestrin, que ele é o presidente da Associação de Moradores do bairro Mina do Mato. Esses bairros somados têm pelo menos de 12 a 15 mil pessoas moradores daqueles bairros. Eles reivindicam uma alça da rodovia Arquimedes Naspolini Filho para que os moradores da região tenham acesso ao anel viário. Não adianta somente a obra mais importante, mas se não tiver essa ligação e não tiver essa preocupação com a diminuição das velocidades, com os moradores das regiões, realmente a solução que teria uma obra daquela acaba causando muito prejuízo, principalmente acidente e o perigo à vida das pessoas. Atualmente esse trajeto com acesso secundário é feito de maneira improvisada e extremamente perigoso para aqueles moradores das regiões. Obviamente que nós, e eu como presidente da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, não vou cansar de pedir essas reivindicações, essas ajudas, principalmente por parte do DEINFRA, da Secretaria de Estado de Infraestrutura, para que uma obra positiva à região não acaba tendo uma consequência, um efeito contrário com relação à vida e à segurança das pessoas. Não sei se o deputado Nilson Berlanda gostaria de uma parte, mas tem toda a palavra. Só para contribuir, deputado João, o Padilha e o Edson estiveram agora no meu gabinete relatando o problema de Orleans a Lauro Miller. Olha, é lamentável ouvir o que eles me colocaram, Altair. Assim, nós não sabemos mais o que fazer. E, infelizmente, não tem como transitar mais nesse trecho. E eu assumi um compromisso agora, e quero pedir a sua ajuda, para que a gente leve essa solicitação junto ao deputado Vampiro, ao secretário Vampiro, para que a gente faça uma visita nesse pedaço, nesse local. Lauro Miller a Orleans, está intransitável. E estão os dois aqui no plenário, inclusive, nos assistindo aqui e vendo essa solicitação sua aqui. Eu assumo um compromisso aqui, Padilha e Edson, de estarmos lá com o Vampiro para fazer uma verificação daquele trecho lá. Parabéns pelo assunto. Obrigado, deputado Berlanda. Conte com a Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano nessas solicitações e, com certeza,
tanto de Infra quanto a Secretaria de Infraestrutura, podem comparecer à Comissão de Transportes, não para dar satisfação aos deputados, mas para apresentarem os seus planejamentos com relação a cronograma, calendário, obras, se tem dinheiro ou não, se vai depender do fundão ou não, ou de algum financiamento, mas que as obras que estejam sendo previstas ou executadas por parte do governo do Estado tragam 100% de melhoria, segurança e qualidade de vida aos cidadãos que estão há muito tempo necessitando dessas melhorias. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Amin. Parabéns pelo seu pronunciamento. Próximo horário é do partido PMDB. Consulto o líder deputado Mauro de Nadal se vai fazer uso da palavra por o tempo de até 15 minutos. Não. PSD. E eu peço ao nobre deputado Aldo Schneider que possa assumir aqui a presidência para que eu possa fazer o uso da palavra. Consulto o deputado Ismael. Só para colocarmos aqui, eu queria até chamar a atenção de todos os nobres deputados para a conferência da UNALI que vai acontecer. E vamos rodar aqui um vídeo. Concedo então a Vossa Excelência o período de até 13 minutos, falando em nome do PSD. A palavra está com Vossa Excelência, deputado Kennedy Nunes, por favor. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanham aqui pela TVA ou pela Rádio Digital, também aos catarinenses que estão aqui, as lideranças já nominadas. Eu trago aqui dois assuntos de muita importância e queria convidar a todos, peço a assessoria do plenário para colocar primeiro da UNALI, vamos inverter. Quero chamar aqui, senhor presidente, porque ontem eu estive representando junto ao deputado Minotto essa casa no lançamento que teve na Assembleia Legislativa do Paraná da 21ª Conferência Nacional dos Legislativos e Legisladores do Brasil. Vai acontecer, deputado Altair Silva, dos dias 7 a 9 de junho, na cidade de Foz do Iguaçu. Vai ser uma conferência onde estão os painéis feitos pelos palestrantes de extrema importância, ministros de Estado, governadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, o tema, deputado Padre Pedro, são as reformas que estão sendo colocadas e que nós estamos vivendo. Então eu gostaria de colocar aqui, pedir para que a assessoria pudesse colocar o vídeo e chamar a atenção, deputado Nadal, para que todos, aqueles que queiram se atualizar, que queiram se envolver no tema das reformas, tanto dos dois lados, sejam contrários ou favoráveis, até porque os palestrantes, todos os painéis vão ter de ambas as frentes, que pudessem participar os nobres colegas. Pode rodar. Localizado na região sul do Brasil, o Paraná possui 399 municípios e cerca de 11 milhões de habitantes. O estado ainda se destaca como um dos maiores produtores de grão do país, com 23% da produção nacional e também é referência no setor industrial, sendo um dos principais estados exportadores, com um PIB de 332 bilhões de reais. Olá, meus amigos. Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, vai sediar a 21ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. É um grande evento que vai debater temas da maior relevância para o Brasil, matérias cruciais para o futuro do país. Vou prestigiar pessoalmente este evento, que tanto fortalece o poder legislativo estadual, participando dos debates e para dar as boas-vindas a todos os participantes. Eu conto com a sua presença. Um forte abraço e nos vemos lá em Foz do Iguaçu. 21ª Conferência Nacional da UNALI, 7, 8 e 9 de junho.
Não fique de fora. Faça sua inscrição através do site conferencia.unali.org.br. Participe! Eu queria chamar a atenção dos deputados para que possam participar deste evento que vai ser tão importante. Junto a esse evento tem os taquígrafos que também participam lá da federação, tem os das televisões, das assembleias legislativas, ou seja, todos os que funcionam o poder legislativo, todos os profissionais e categorias que estão representados no poder legislativo fazem os seus eventos paralelos, que é uma forma realmente da gente estar discutindo muito esse papel do parlamento. Então, quero convidar a todos que possam fazer, deputado Aldo Schneider, que possa representar também lá a nossa mesa diretora, para que nós possamos ir dos dias 7, 8 e 9, que é uma quarta, quinta e sexta, em Foz do Iguaçu. Vale a pena, deputado Altair, Vossa Excelência, eu acho que nunca participou de uma conferência e é importante participar, que a gente vem com uma bagagem muito especial, ainda mais pelos palestrantes que vão ter lá e os temas. Reforma da Previdência, do trabalho, política eleitoral e também do sistema penitenciário. São 4 grandes problemas que nós estamos enfrentando e nós vamos estar tratando dessa questão. Falado isso, eu queria apresentar aqui para os colegas e principalmente para quem nos assiste pela TVA e pela Rádio Digital, de mais uma parada que nós fizemos com o nosso gabinete na rua. Dessa vez foi na belíssima cidade que eu adoro, que eu gosto muito, que é a minha praia, de Balneário Barra do Sul. Fomos lá em Barra do Sul na última sexta-feira, onde estivemos lá atendendo as pessoas na extensão do nosso gabinete, o gabinete na rua. E como a gente sempre faz, nós fazemos uma parada antes em alguma entidade para mostrar as necessidades e também o que eles precisam. Então eu gostaria que pudesse ser colocado o vídeo que a minha assessoria fez da nossa parada em Barra do Sul. Estamos chegando aqui em Balneário Barra do Sul. Balneário Barra do Sul, na verdade, é a praia do Jangilense. Eu amo esse local aqui. Estamos entrando, você entra, tem essa lagoa maravilhosa, depois tem o mar, tem as ilhas. Aqui tem uma comunidade muito forte de pescadores e nós vamos visitar, antes da nossa parada, a colônia de pescadores para saber qual é a maior dificuldade que eles estão passando aqui na Barra do Sul. Bem-vindo à Barra do Sul, o gabinete na rua chegou. A colônia de pescadores de Barra do Sul tem mais de 600 pescadores filiados. São quase 1000 pessoas que dependem exclusivamente da pesca na cidade. Eles mostraram também uma área que estão construindo, onde vai ser um salão de festas, e também a máquina de fazer gelo que está parada por falta de manutenção, mas também porque consome muita energia quando funciona. Me entregaram um pedido para que eu consiga, junto ao governo do estado, um veículo para a entidade. É assim que a gente constrói o nosso mandato, bem próximo das pessoas. Kennedy, ele sempre nos surpreende com novas estratégias, com a visão social, uma visão muito forte do município, principalmente aqui em Balneário. Sair das 4 paredes é uma ideia sensacional que o deputado Kennedy Nunes teve. Que nem agora nós temos exemplos aqui de moradores passando e conversando com o deputado, isso é muito importante. Estar sempre presente com o povo, isso faz toda a diferença, né? Essa iniciativa ela é positiva, significativa, porque essa descentralização traz ele mais perto do povo e da necessidade da nossa comunidade. Muitas vezes nós temos que estar indo em Floripa, então isso aí é um diferencial que eu não vi outro que fez e que faz muita diferença para o nosso município. Tem todo o nosso apoio aqui da comunidade barra-sulense, da Igreja Assembleia de Deus, nós, do grupo de jovens. Muito bacana, né? Ele é uma pessoa que ele é do povo. É isso que o povo quer. O deputado está aí com avental, assando carne para o pessoal, conversando, vendo a necessidade de um, de outro. Nós estamos aqui com as pessoas, vereadores, o prefeito já passou aqui, já apareceu o pedido para a BAE, apareceu o pedido para um
parquinho na escola, apareceu pedido para uma ambulância, apareceu pedido para um carro fazer tratamento fora do domicílio, apareceu o vereador, trouxe a pavimentação lá da Igreja Católica, ali na entrada da Igreja Santo Amaro. O que mais apareceu aqui? A questão de aparelho de raio-x, cirurgia bariátrica, que no regional está faltando pinça e a gente também vai fazer, ou seja, muitos pedidos que nós vamos estar tratando pessoalmente aqui da Barra do Sul para trazer um pouco mais de tranquilidade para as pessoas. É assim que a gente faz a diferença. Essa foi nossa parada na Barra do Sul e na próxima semana, não, essa semana agora, na sexta-feira pela manhã estaremos em Rio Negrinho, à tarde vamos estar em Três Barras e no sábado pela manhã, das 10 ao meio-dia, estaremos na cidade de Canoinhas, no Planalto, na cidade do deputado, onde o deputado Nilson nasceu, nasceu em Chapecó, né? Deputado Antônio Aguiar, né? Deputado Antônio Aguiar, que é de lá. Eu entendo que essa é uma forma, deputado Altair, eu quando eu era vereador eu já fazia isso lá em Joinville, tinha um ônibus, fazia rádio ao vivo. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Quando muitos políticos estão se escondendo das pessoas, estão se enclausurando, estão querendo ou ter medo de ir e conversar com as pessoas, nós estamos fazendo o caminho inverso, indo, conversando, anotando. E todas as demandas que aparecem do nosso gabinete na rua, eu vou pessoalmente buscar a solução. Não faço por ofício, deputado Al Schneider, ou peço para algum assessor ir. Eu vou pessoalmente tratar desses problemas e damos o retorno para a pessoa que faz a demanda. Eu acho que esse é o nosso papel e eu queria mais uma vez agradecer de coração as pessoas de Balneário Barra do Sul que nos receberam tão bem. No sábado pela manhã fizemos a parada em Joinville, no bairro Bemerwald, e também foi muito bem recebido e estão lá nas redes sociais do nosso mandato todas essas paradas que a gente faz. Deputado Nilson Berlan. Deputado Kennedy, quero realmente parabenizar pelo excelente trabalho que você está fazendo. Existe uma curiosidade, a gente também tem visitado os interiores, festas e locais, o grande número de solicitação. Como é que você faz para administrar tudo isso? Acabou de falar que você vai pessoalmente, o pessoal lá pedindo um veículo para gelo, outro pedindo uma máquina, outro um equipamento para médico, enfim, como é que faz para conseguir tudo isso? Eu gostaria de saber porque é complicado. O deputado é assediado todo dia através do vereador, do prefeito. Mas parabéns pelo trabalho. Só me responda isso. Obrigado, deputado Nilson. A gente se vira nos 30. Temos uma agenda bastante corrida e é muito legal esse envolvimento, né? E por que eu fiz isso, deputado Nilson? Porque quando você encaminha um ofício, entra com um monte de ofícios e papéis. Quando você manda um assessor resolver, não tem o mesmo peso da chegada. Eu fui, por exemplo, essa semana fui resolver um problema que a gente levantou lá da parada nossa no bairro Vila Nova e fomos na Secretaria de Segurança lá do município resolver um problema de semáforo e de uma placa onde o cidadão estava reclamando lá que estavam estacionando veículos de muito peso na rua que eles pavimentaram. E é interessante quando chega lá um deputado, né? Na secretaria para pedir algo do cidadão e eles dizem, mas o senhor veio só para isso? Eu vim só para isso. Estou aqui trazendo a demanda de alguém que precisa ser resolvido. Acho que esse é o nosso papel. Às vezes a gente fica muito enfronhados com problemas que não resolvem a vida do cidadão e a gente depende, dá muito tempo para essas questões. Eu decidi fazer dessa forma, onde nós vamos tratar pessoalmente os problemas levantados pela comunidade. E saiba, deputado Nilson, muitas vezes o que a comunidade quer ter é só esse contato. Muitas vezes é só dizer, poxa, veio alguém aqui e eu vi, eu ouvi. E é claro que a gente não resolve tudo, mas a resposta tem que ser dada. Mesmo que seja um não, tem que ser dada a resposta da forma com que a pessoa diz. Não, ele veio aqui, ele pegou, foi lá e tentou pelo menos. Então acho que isso é muito importante, esse nosso trabalho e é o diferencial. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação de Vossa Excelência, cumprimento pelo trabalho extraordinário e diferente de atender a comunidade catarinense, principalmente do gabinete móvel. É um exemplo aí para todos os senhores e senhoras parlamentares, inovando, né, a forma de atender e de nós exercermos o nosso mandato. Diante do horário ainda dos partidos políticos, convido nesse momento o deputado Mário Marcondes para falar em nome do PSDB por até 7 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ouvintes da TVA, Rádio L, público que nos honra hoje com a presença no plenário da tarde desta terça-feira. O que me traz na tribuna, senhor presidente, para falar hoje da aprovação hoje na Comissão de Constituição e Justiça do APEC, que apelidamos de APEC da Autonomia, sobre a admissibilidade dela na Comissão de Constituição e Justiça. Esta proposta de emenda constitucional, de número 3/2017, que intitulamos como a PEC da Autonomia, onde o deputado Darcy de Matos foi o relator, visa compatibilizar o conteúdo da Constituição Estadual em face das alterações promovidas pelo artigo 166 da Constituição Federal, através da emenda constitucional número 86, prestigiando as emendas parlamentares com ênfase às destinadas à área da saúde. Na prática, isso permitirá aos 40 deputados propor emendas ao orçamento estadual, prevendo investimentos em áreas e obras de interesse no valor de 1% da receita líquida disponível, hoje o equivalente a 150 milhões de reais, sendo que a metade desses valores devem ir para a saúde, o que inclui o custeio do SUS. Nós, deputados, teremos mais independência para atender às demandas que chegam através de prefeitos e vereadores, sem dependermos da boa vontade do governo. Isso porque essas despesas não poderão sofrer limitação de empenho nem de movimentação em razão de decisões do Executivo. Como todo mundo sabe, o Poder Executivo muitas vezes cobra reciprocidade dos parlamentares. Se os deputados votar como o governo quer e não criticar ações de governo, ele ganha maior espaço e pode pedir as coisas. Se, por outro lado, o deputado agir de forma mais independente, as coisas ficam mais difíceis. A PEC, portanto, garante a autonomia do Legislativo frente aos caprichos do Executivo. O deputado passa a ter receita carimbada para ele decidir, aos moldes das emendas parlamentares em Brasília. Por isso, a emenda garantirá mais independência ao Poder Legislativo como um todo. E assim, também garantirá investimento nos municípios, em reforma de escolas, pavimentação, compra de máquinas, custeios na área da saúde, entre outras áreas. Vocês, colegas parlamentares, são testemunhas da saga de cada vereador, de cada prefeito aqui nesta casa, todos os dias. Toda semana recebemos diversas visitas deles em busca de recursos para suas demandas municipais. Muitos cogitam até deixar a vida pública. Tamanho sentimento de desânimo. Ninguém quer ser prefeito para ser xingado e cobrado o tempo todo e ficar de mãos amarradas. Dias destes,
um secretário municipal me disse que cortou tudo o que podia e ainda assim a situação ficou inviável. Que não tinha mais o que fazer. Que se dependesse dele, não iria mais nem passar na frente da prefeitura. A crítica não é ao governo, mas ao modelo, que está equivocado. Se não mudarmos a concepção política, com a aprovação desta PEC, dando mais autonomia ao parlamento catarinense, nunca venceremos isso. É nosso papel discutir isso, sem mágoas, sem briga política. Acho que devemos ocupar efetivamente o papel legislativo. Devíamos debater, inclusive, soluções para o Executivo, em vez de só ficar a reboque dele. Precisamos de uma meta factível e de progresso contínuo, senão não chegaremos a lugar nenhum. Para os deputados independentes e de opção, isso significará uma grande mudança. Uma vez aprovado, cada deputado poderá discutir com seus eleitores o destino de suas emendas parlamentares. Senhores, infelizmente, esta é uma conta que não fecha e requer sensibilidade do governo a fim de evitar o colapso total. A população, como diria Franco Montoro, não mora na União ou nos estados, mas nos municípios. Não seria justo que tenha de pagar de maneira tão dura pela falta de repasse. Nossa participação junto aos municípios é fundamental para o desenvolvimento e o retorno disso é o melhor possível, a melhoria da qualidade da vida dos catarinenses. Gostaria, senhor presidente, de colocar todo esse parlamento que a gente se enganjasse no sentido de que nós pudéssemos aprovar a nossa PEC da autonomia desse parlamento, para que os parlamentares tivessem como chegar nos seus municípios, atendendo às demandas municipais e conseguir fazer através das suas emendas individuais, independentemente da vontade de qualquer governante, de qualquer governador que esteja no cargo, de nós podermos atender os nossos municípios que tanto precisam disso. Então eu quero deixar aqui, primeiro, meu agradecimento à Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação, acompanhei todo o debate na manhã desta terça-feira, onde nos deu todo o encaminhamento para que pudesse vir a plenária. Mais um minuto para Vossa Excelência concluir seu raciocínio. Senhor presidente, que pudesse vir a plenária dessa casa para que possamos discuti-la e possamos fazer essa PEC, que eu tenho certeza que é uma vontade dos 40 parlamentares, que possamos ter hoje não só a função cartorial que estamos fazendo em nossos gabinetes, recebendo ofícios e pedidos de vereadores e prefeitos para fazer encaminhamento junto ao Fundo Social ou junto às secretarias. E sim, que tenhamos autonomia essa, para poder atender todos os nossos prefeitos, os nossos vereadores, as nossas lideranças comunitárias, naquilo que efetivamente o município precisa, e não como política engessada do governo na parte do Executivo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Cumprimentar Vossa Excelência pelo brilhante discurso e, diante do fato de nós termos destinado o horário dos partidos políticos, não havendo mais partido que queira fazer uso da palavra, eu encerro eu suspendo a presente sessão até às 16 horas para deliberarmos a ordem do dia. Portanto, a sessão está suspensa até às 16 horas.